Eu não tenho familiares no Egito, eu não fiz curso e mesmo assim eu aprendi árabe sozinho. Tudo começou gerando curiosidade através de um jogo. Até aí tudo bem, normal, muitas pessoas jogam jogos ou conhecem outras pessoas fora do país. Mas onde que está o ponto para eu conseguir aprender sozinho, ainda que eu tenha conhecido algumas pessoas fora do meu país? Primeiramente, por vontade realmente de aprender um idioma. Seja ele o inglês, o francês, o italiano, o espanhol ou qualquer outro idioma. E aí, você escolhe muitas das vezes o idioma que você tem interesse desde criança, ou pelo trabalho, ou porque assiste algum tipo de série, algum conteúdo na internet te faz querer isso. Comigo não foi tão diferente, mas foi um pouco diferente, ao ponto de eu querer aprender o árabe como um idioma que realmente me chamava a atenção, por sua cultura e pelo jeito de se comunicar bem diferente do nosso, o português. Com tudo isso, o árabe ele carrega uma cultura por detrás, uma cultura riquíssima, uma das mais ricas de todos os tempos. E por eu ter um amigo ali, ter criado conexões com pessoas de fora do meu país, em específico no Egito, eu falei, por que não aprender esse idioma? O inglês, a gente se comunicava dentro dos jogos, mas eu não queria me comunicar com o inglês, eu queria realmente me comunicar com o árabe. E aí eu fui pesquisar. Qual o idioma árabe mais falado dentro do mundo árabe? O mais compreendido? E eu cheguei à conclusão que é o Egito. Como o Brasil é no idioma português, é o Egito no idioma árabe. É o idioma mais compreendido de todos. No mundo árabe, o dialeto egípcio, ele é o dialeto que é falado nas mídias, nos filmes, porque o Egito é um país certamente grande dentro do mundo árabe, assim como o Brasil é dentro do idioma português. E com isso, eles geram mais conteúdo e tudo que envolve a mídia. Então, um marroquino, ou até mesmo um sírio, um libanês, ele já assistiu filmes e séries, ou até mesmo outro tipo de conteúdo, jornal, do Egito. E com isso, o que acontece? É um idioma mais compreendido. Se você, brasileiro, ouvir uma frase em português de Portugal, você pode travar. Mas já os portugueses de Portugal, eles não travam tanto quanto a gente. É muito mais fácil para eles ouvirem a gente entender do que a gente ouvir eles. Por quê? Porque nós criamos muitos conteúdos. Nós fazemos filmes e diversas outras coisas, músicas. Por quê? Porque nós somos um país maior. A população nossa é maior. Ela passa de 212 milhões de pessoas. Comparado a um país menor, que talvez bate aí a 10 milhões, que muitas das vezes no mundo árabe acontece isso, país árabe com 10 milhões, com 7 milhões, com 30 milhões. Já o Egito chega ali a 90 milhões. Então, por isso, ele é o idioma mais falado. E sabendo disso, eu falei, eu vou aprender o idioma egípcio. Ele me gera mais recursos dentro do mundo árabe. Já que eu quero aprender o árabe, vai ser o egípcio, por ser mais compreendido, até mesmo por viajar e etc. E como eu tinha na mente de conhecer por toda aquela história da Bíblia, do Egito Antigo e tudo mais, a pirâmide, e o jeito que o povo egípcio é, caloroso, alegre, contente, hospitaleiro, assim como nós brasileiros, isso começou a me chamar muita atenção. E eu pensei, por que não estudar o árabe? E aí eu comecei a estudar sozinho. Como? Primeiro eu perguntei para esse meu amigo, como falar bom dia? Começou tudo pelo bom dia. E ele me explicou, ele falou, se fala Sabah al-Khair. Falei, vou começar a treinar essa frase. E essa frase para mim foi a mais difícil de todas. Olha só, o start ele é sempre mais difícil, você começar. E para mim não foi diferente, assim como todas as pessoas que começam no idioma. O começo é difícil, até você criar rotina, ritmo. E a palavra mais difícil para mim até hoje foi dar bom dia em árabe. Depois que eu comecei a treinar essa pronúncia e as letras, letra H, tudo começou a ficar mais fácil. Peguei ritmo de fala, peguei noção das palavras, memorizei cada letra. E quando eu comecei a memorizar cada letra, a criação de frases, ou até mesmo a pronúncia de cada palavra aprendida, se tornou mais fácil para mim. E foi aí que eu comecei a falar, não, tudo bem, então eu preciso aprender as pronúncias das letras. Para quê? Para quando eu ler uma frase
em transliteração, ela não precisa estar em árabe ali escrito, tá? Você não precisa ler o árabe padrão, aquela letra mais desenhada. Você precisa aprender as letras. E foi assim que eu comecei, assim que começou a dar certo para mim. Quando eu parei de tentar falar as frases, parece até uma contradição, né? Pô, quando eu parei de treinar as frases, sim, porque no começo eu precisava aprender a pronúncia para depois ir para as frases. Não é isso que eu falo aqui? Já falei aqui mais de uma vez. Você tem que treinar por frases, não por palavras. Você pode conhecer as palavras e deve, mas você tem que manter um grande foco ali em aprender frases completas comuns do dia a dia, no cotidiano. Só que, antes disso, você deve aprender a pronúncia de cada letra para conseguir usar cada sílaba depois. Então, por quê? Porque o alfabeto árabe, ele é bem diferente do latino. Então, para você começar a conseguir pronunciar com facilidade, você precisa aprender as letras. E quando eu comecei a aprender o tom, a pronúncia de cada letra, eu comecei a ler árabe. Facilmente, tranquilamente. Eu começava a pesquisar como falar estou no trabalho agora, eu conseguia simplesmente ler do jeito certo. Claro que a pronúncia exata, da forma nativa, que isso você não precisa buscar, porque só deles te entenderem já tá bom. Assim é pra gente, quando a gente vê um gringo. Só da gente entender tá bom, não precisa ser exato. E aí comecei a conseguir ler tranquilamente as palavras. E depois eu fui aprimorando. Agora, como falar de uma forma mais correta, mais nativa possível. Isso aí é o próximo nível, você não tem que pensar nisso. Só quando você falar, não, uma palavra que eu uso direto e as pessoas ainda não estão entendendo. Aí sim, aí você precisa melhorar isso, porque as pessoas só precisam te entender. Elas não precisam falar, nossa, ele é nativo. Não, não precisa disso. Isso é um nível high level que você nem tem que pensar nisso. Você tem que pensar em conseguir se comunicar. Ele precisa me entender. Ela precisa me entender. Só isso. Quando você busca isso, você começa a alcançar bons resultados no árabe. Inclusive, se você quer destravar no seu árabe, tem um link aqui abaixo, onde tem cada frase cotidiana mais usadas no mundo árabe com a minha voz. Então você vai conseguir ler e ir entendendo a pronúncia de cada palavra com a minha voz. O link está aqui abaixo na descrição. Esse foi o vídeo. Fique ligado nos próximos vídeos. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e já deixa o like aqui no vídeo para me ajudar também.